Fala, aterrorizados do canal oficial, sejam bem-vindos em mais um vídeo. Antes que vejam o vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam-se em nosso canal. Isso é importante e pode nos ajudar futuramente. Curte e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Desde já, agradecemos a tua presença. Muito obrigado e vamos lá para o vídeo. Valeu! Na cidade de San Antonio, no estado do Texas, existe uma lenda que, segundo a história, conta-se que na década de 1930 ou 1940, um ônibus escolar cheio de crianças sofreu uma pane e parou sobre o cruzamento de uma ferrovia, bem em cima dos trilhos do trem. O motorista, em vão, tentou retirar o veículo do local e salvar as crianças, mas já era tarde, pois um trem que estava se aproximando não conseguiu frear e colidiu com o ônibus, sendo que, como consequência, todas as crianças a bordo morreram nessa tragédia. A história conta que as ruas que circundam os trilhos do trem naquela região foram nomeadas com os nomes das crianças que morreram no fatídico acidente. Anos mais tarde, uma família que passava pelo local também teve seu carro avariado sobre os trilhos, no mesmo ponto onde o ônibus escolar foi atingido pelo trem, matando todas as crianças. O carro subiu a ladeira e atravessou os trilhos. Eu não acredito, meu Deus. O motorista do veículo, em desespero, tentava dar a partida em seu carro, mas não conseguia. Então, misteriosamente e sem explicação, o carro, mesmo desligado, começou a se movimentar, como se alguém ou alguma coisa o estivesse empurrando. De forma impressionante, o carro com a família saiu dos trilhos do trem, parando uns 20 metros depois. O motorista, assustado, saiu para ver quem ou o que tinha empurrado seu carro e salvado sua família da morte. Não viu ninguém, mas observou que na parte traseira do carro existiam pequenas marcas de dedinhos e mãozinhas, como se crianças tivessem empurrando o seu carro. Depois desse fato, vários relatos de pessoas que pararam seu carro sobre os trilhos de trem naquele local contam que aconteceu o mesmo fato. Os carros, mesmo desligados, foram empurrados para fora dos trilhos, e marcas de mãozinhas e dedinhos ficaram impressos na traseira do veículo que foram empurrados. Em consequência destes fatos, foi espalhada a lenda, a qual relata que se você dirigir naquele mesmo lugar onde o acidente ocorreu e parar o seu carro até 20 metros dos trilhos, desligar o motor e colocar em N ou no ponto morto, dentro de alguns segundos ou minutos, seu carro irá se movimentar, atravessar os trilhos e parar de repente. E quando você sair do carro e olhar na traseira do mesmo, poderá notar a impressão de várias mãozinhas de crianças, aqueles que morreram e que agora ajudam os motoristas com problemas mecânicos a atravessar os trilhos com segurança, para que jamais aconteça uma tragédia semelhante àquela que as vitimara. Em maio de 2002, Michael Hetman, sua esposa Amy, um casal de amigos, Andy e Debbie, resolveram passar um final de semana em San Antonio, visitar as muitas atrações turísticas da cidade. Quando estavam no mercado público da cidade, em meio dos estandes de bugigangas e quinquilharias, havia uma tenda de informações sobre as áreas assombradas de San Antonio, como o Opera House, Alamo, o cemitério municipal e, é claro, o cruzamento ferroviário assombrado. Resolveram então aproveitar a visita em Santo Antônio e conhecer o famoso local tido como assombrado. Depois de um rápido bate-papo com um atendente, conseguiram orientações de um guia para chegar ao local. Já era noite
e após se perderem por quase meia hora nas ruas estreitas e escuras da área, finalmente chegaram ao local. Se dirigiram então para lá e quando chegaram não tinham dúvidas que aquele local era certo. O fenômeno havia se tornado uma atração turística digna do Alamo e SeaWorld em San Antônio. Havia uma fila de quase 20 carros, os quais se aglomeravam na rua, havendo inclusive um carro de polícia patrulhando a área. Pessoas vendendo talco de bebê, cachorro-quente, bebidas e etc. Ficaram então, de certa forma, desapontados, pois não esperavam que o local havia se tornado circo de atrações. Isso quebrou bastante a mobilidade do local e do mistério que envolve a história. Mas já que estavam ali, resolveram continuar. O grupo então entrou na fila de carros. Para tirar as dúvidas, limparam bem a traseira do carro antes de passar o talco, visto que muitas pessoas acreditam que as impressões digitais que apareciam após o fenômeno eram das próprios donos dos veículos e que só se tornavam evidentes quando na aplicação do talco, ou quando alguma poeira caía em cima do capô traseiro. Essa é uma técnica que a polícia utiliza quando procura impressões digitais em alguma cena de crime. Passaram um pano úmido pelo carro e em seguida secaram o local e aplicaram o talco. Depois disso, entraram no carro e esperaram sua vez. Quando o carro da frente subitamente começou a se mover, mesmo estando desligado, o fato surpreendeu o grupo e ainda mais sabendo que seriam os próximos a passar. Debbie, que estava no banco da frente, tinha uma câmera e quando pararam tirou uma foto dos trilhos, fato que mais tarde surpreendeu a todos. Quando chegou a vez do grupo passar, todos tremiam e queriam ir embora, pois o local era realmente assustador e podia sentir um ar pesado, quase sufocante ali. Quem dirigia o veículo para Andy, a qual parou o carro a uns 10 metros dos trilhos, desligou o motor, deixou o freio de mão solto e colocou o câmbio automático em N. Além disso, as chaves do carro foram tiradas do contato. O grupo ficou no local e no mais absoluto silêncio. Os segundos passavam e todos estavam apreensivos. Ah, meu Deus. Após alguns o passeio, instantes, no eles entanto, procuraram de marcas de repente, mãos do carro. começaram a ouvir o barulho do atrito dos pneus Após o com a passeio, brita e eles com um procuraram tranco. marcas de mãos do Começaram inexplicavelmente a se movimentar. Michael estava ali pálido, suando sem parar, quase com náusea, quando o carro cruzou os trilhos. Pegou ainda mais velocidade e pararam a uns 20 metros à frente. E assim como começou, com um tranco ele parou. Era fim da jornada paranormal. O carro demorou um pouco para pegar. Estava agindo como um carro a álcool, sem injeção eletrônica e no inverno. Mas depois de algumas tentativas, pegou. Na volta para o hotel, todos do grupo refletiram sobre o evento, sendo que na excitação se esqueceram de parar o carro e olhar na traseira do mesmo. Todos tentavam chegar a uma conclusão plausível para que havia acontecido, mas não havia nenhuma. Realmente acontecera como num passo de mágica. O carro com todos dentro se moveu por quase 30 metros e com o motor desligado. Subiram e desceram os trilhos sem qualquer força motora conhecida. De repente, Debbie se lembrou de que não havíamos checado a traseira do carro. Pararam ali mesmo na rua, a caminho do hotel. Saíram todos do carro e foram olhar a traseira do veículo, a qual estava impregnada com talco. Todos olharam, mas não acreditavam que viam. Efetivamente, eram mãos pequenas que estavam marcadas na traseira do carro, provando que tudo aconteceu da mesma forma como dizia a lenda. Ficou provado então que a lenda se fez um fato verídico,
mostrando que o sobrenatural está presente em nosso mundo.